Bem-vindos ao podcast dos clérigos 10 Dedos de Conversa. Junte-se ao Padre Manuel Fernando e a 10 personalidades que marcaram a história dos clérigos ao longo de 10 anos, desde a grande obra de reabilitação realizada em 2014. Um património, uma década, 10 histórias contadas em 10 episódios. Descubra-as connosco. Quero saudar a todos nesta noite, onde temos mais um convidado para este podcast de 10 Dedos de Conversa, onde continuamos a encontrar nas personalidades que foram marcando este trajeto dos clérigos e vamos procurando aqui respostas para algumas questões que certamente nos inquietam e também procuramos ter um pouco mais e algumas perspectivas que nos possam ajudar um bocadinho mais além daquilo que é o cotidiano, vai fervilhando, sobretudo, neste caso, ao nível do turismo. Tenho comigo o Dr. Luís Pedro Martins, grande amigo, presidente do Turismo de Porto e Norte de Portugal, que tem feito um caminho extraordinário, passou por uma pandemia e, naturalmente, é também o rosto, a imagem daquilo que é a reabilitação e, sobretudo, a promoção do turismo a norte. Promoção do turismo a norte, mas também que de alguma forma se vai impondo ao nível nacional e os números são indisfarçáveis. Querido amigo, para além no fundo desta missão que vais assumindo, não podemos esquecer realmente a ligação forte aos clérigos, o trabalho de reabilitação deste espaço e que naturalmente é também por estas circunstâncias que aqui estás, no fundo fazendo a ponte entre os clérigos e aquilo que é o turismo, no fundo que vai para além deste espaço que nós agora estamos aqui a ocupar. Caríssimo Dr. Luís Pedro Martins, muito grato então pela tua presença. Gostaria que começasses por nos dar uma panorâmica do estado atual do turismo do Porto e Norte de Portugal. Como estamos? Bem, antes de mais agradecer este convite, é sempre bom regressar aqui à Irmandade dos Clérigos, este espaço onde eu trabalhei e que ajudei também, de certa forma, a construir. E onde me sinto, como confidenciávamos aqui antes de iniciar a gravação, verdadeiramente em casa e em paz. Como é que nós estamos na região e na cidade? Nós estamos bastante bem, apesar de todas a atual situação no mundo. Falaste da pandemia, mas na verdade a guerra agora. Há coisas que nos complicam mais ainda agora a vida, como por exemplo uma guerra na Ucrânia, uma guerra no Médio Oriente. Portanto, apesar de todas estas circunstâncias... E as próprias eleições dos Estados Unidos também. As eleições dos Estados Unidos, eleições, se formos a ver até as eleições que ocorreram aqui em Portugal, claro. A queda de um governo, todas as circunstâncias nos poderiam complicar o nosso caminho. Mas, na verdade, o setor do turismo tem conseguido superar todas estas adversidades e continua a crescer. Não a crescer, eventualmente, ao ritmo que cresceu até 2023, onde crescíamos cerca de 15% quase ao ano. Neste primeiro quadrimestre continuamos a crescer, o que é bom, porque estamos sempre a comparar. 23 foi um excelente ano e eu costumo dizer que se estivéssemos igual a 23 já seria fantástico, mas não, estamos a crescer. Nestes primeiros 4 meses crescemos cerca de 7% em relação ao ano passado, mas eu acredito que com o verão agora vamos nos aproximar outra vez desse número de 2023. Com muitos hóspedes, o ano 2023 encerrou com um recorde de quase 7 milhões de hóspedes, 13 milhões de dormidas e um valor muitíssimo interessante nos proveitos. Aquilo que importa também a quem depende e quem trabalha neste setor são as receitas, claro. E só da hotelaria estamos a falar em quase 1.000 milhões de euros. Muito bem. Portanto, é muito interessante e neste momento a nossa expectativa é continuar esse trabalho. O trabalho que estamos a fazer de promoção externa também vai no mesmo sentido daquilo que fizemos em 2023, teremos a oportunidade de falar eventualmente mais para a frente um bocadinho, mas para já o sinal é bom, a região está a crescer como um todo e assim é uma grande diferença do que acontecia há 5 anos atrás, muito bem, em que o crescimento era apenas numa parte da região. Nós já lá iremos. No fundo, olhando um bocadinho para isto, quais são as motivações do turista para visitar o Porto?
Isto é, há aqui realmente aspectos que motivam o turista para visitar. E uma segunda pergunta ligada a esta era, naturalmente há aqui determinadas tendências emergentes que se vão manifestando. Que tendências são essas? E que, no fundo, o que é que pode dizer sobre isto? Sim. O turista é um turista urbano. O turista que visita o Porto é essencialmente um turista urbano, que faz muito o chamado City Short Break, e é um turista que vem atrás de algumas âncoras da cidade que lhe deram grande notoriedade, desde logo, por exemplo, o facto de ser património mundial da humanidade, com o seu centro histórico, e depois outras âncoras que vão crescendo também em termos internacionais. A própria marca Futebol Clube do Porto também é uma marca que ajudou à sua notoriedade. O facto de ter aqui também uma Casa da Música, uma fundação de Serralves, tudo isso foram marcas que já se conseguiram internacionalizar. No fundo, e têm ajudado. A história, a cultura... Mas a maior delas será, porventura, o património Unesco e depois tudo aquilo que se consegue fazer em termos de touring cultural. Os vinhos também, obviamente aqui o vinho do Porto ajudou também e os turistas vêm também muito à procura depois de todo esse imaginário, que começa nas Caves e pode acabar depois lá em cima no Douro. Muito bem, falávamos disso relativamente ao Porto e ao nível do norte de Portugal. Também estas âncoras mantêm-se ou há outras específicas que vão despertando? Ao nível do norte de Portugal acrescentamos aqui uma camada muito grande e eu costumo dizer que a nossa grande mais-valia é sermos uma região muito diversa. Quando me pedem em duas palavras eu digo tempo e diversidade. Porque, contrariamente a outras regiões nossas concorrentes, que estão alicerçadas apenas num ou dois produtos, no golfe, no sol, na praia, nós temos, de facto, uma panóplia muito grande de produtos. Nós somos muito fortes na região no turismo de natureza, basta termos o único parque nacional do país, Peneda Gerês, 5 parques naturais, 140 km de costa atlântida, mas depois muito fortes no turismo religioso, desde logo os caminhos de Santiago, com cidades como Braga ou como Lamego, muito fortes no turismo náutico, de esportes de deslize, na arquitetura contemporânea, na arte contemporânea. É daqui que estão os dois Pritzkers de Portugal, o Eduardo Souto Moura e o Cisa Vieira. Gastronomia, obviamente, não podemos deixar de passar aqui a gastronomia, muito diferente nos vários cantos da região. Podemos mudar rapidamente de tipo de gastronomia, passando dos peixes para as carnes. Se estivermos a falar nos vinhos, temos 4 regiões demarcadas. A mais antiga do mundo, que é o Douro, depois os verdes, os espumantes de Távora Varosa, os vinhos mais fortes de Trás-os-Montes. Ou seja, temos aqui muitas coisas para onde escolher. E quase para terminar, enoturismo, termalismo e turismo industrial. Só para ter ideia, o turismo industrial muito focado no mercado interno. De toda a oferta nacional, 70% está aqui no Norte. Muito bem. Então, de alguma forma, só para encerrarmos este capítulo, como é que definimos o perfil do visitante do Porto? Do turista? Do visitante do Porto é um turista urbano, ele distribui-se por idades que diria entre os... Se acharmos aqui uma média, andaria entre os 25, 30 anos e os 55, 60 anos. E que de facto vem atraído por estas marcas que já há pouco falámos. Já fomos também ouvindo alguma coisa sobre isso, portanto a cidade do Porto é das cidades preferidas dos turistas para o short break. Qual é atualmente a estadia média dos turistas no Porto? A estadia tem sido um problema, nós gostaríamos de aumentar, nós andamos aqui a rondar sempre as 2 noites, mas o facto do City Short Break ter um peso também leva muito, de facto, a essas 2 noites, mas é algo que nós estamos a aumentar, não necessariamente na cidade do Porto, mas no Porto mais um plus. E aqui é a vantagem do Porto ser uma região que tem à sua volta uma riqueza enorme, portanto a região consegue com facilidade fugir à pressão, se a souber trabalhar, à pressão que vive cidades como Lisboa, porque em boa verdade nós temos 3 marcas fortíssimas aqui ao lado, desde logo o Douro, o Minho e Trás-os-Montes. Mas mesmo aqui num perímetro à volta do Porto, nós temos locais como Aroca, ou temos as Serras do Porto, ali entre Gondomar, Paredes e Valongo,
Temos o mar daqui de Matosinhos e a restauração de Matosinhos, Best Fish of the World. Temos cidades aqui próximas, ir daqui a Guimarães, ou ir daqui a Braga, ou ir daqui a Viana do Castelo, é muito fácil para um turista americano, chinês ou brasileiro que está habituado a grandes deslocações. Sim, não é? Aliás, eles geralmente quando dizem é uma coisa, é rápido, e o rápido deles são 100 km. Sim, para ele rápido Nós pode o rápido ser são 20. Pode ser ir de Los Angeles a Las Vegas, que vão constantemente de carro e que demora uma catrafada de horas. Nós, em meia hora, estamos em qualquer uma destas cidades que falei. Portanto, o Porto tem sempre aqui esta vantagem de poder contar com a sua região e nunca se colocar numa situação de pressão. Mas, realmente, temos portanto, aqui, já muito se tem falado da questão de aumentar também esta estadia média dos turistas. Como é que realmente se vai, como é que se consegue, e certamente como é que você já tem pensado nisso, quais estratégias, como é que se consegue passar de um short break para um long break? Bom, de duas formas. Uma, dando de facto mais motivos aos turistas para prolongarem a sua estadia. O turista, se não vir argumentos para prolongar a estadia, não a vai prolongar só porque sim. Até porque na maior das vezes, quando estamos a falar de turistas de longa distância, o que eles querem é percorrer o máximo de território e, por exemplo, para um chinês, não lhe chega a vir a uma cidade em Portugal. Ele quer fazer Portugal, mas se conseguir fazer outro país, Espanha, e se conseguir fazer Marrocos, excelente, porque vem de facto de longa distância. Portanto, aqui a questão dos argumentos é muito importante. E daí ser importante o trabalho articulado entre as várias regiões para conseguir prender o turista o máximo tempo possível aqui. Depois, obviamente, atraindo mercados que permitam concretizar este objetivo. E esses não são os de curta distância, porque estes vêm, facilmente ficam aqui 2 dias e regressam a casa. Ora, um turista que venha dos Estados Unidos, do Brasil, ou da China, ou do Canadá, ou do México, não vem para cá para fazer umas férias de 2 dias ou 3. Portanto, esse por si só vem por mais dias. Então temos que os atrair. E por isso é que a nossa estratégia, desde há 5 anos, mudou completamente e passámos a trabalhar muito nos chamados mercados de longa distância, porque vêm por mais dias, porque estão também associados a mercados com maior poder de compra e porque ainda por cima vêm fora, ou melhor, também vêm fora da nossa época alta, ou seja, vêm também no nosso inverno e no nosso outono. Ajuda-nos aqui numa outra questão, que não é só o estado da média, ajuda-nos também na questão da sazonalidade. E é isto que estamos a fazer. Nós há 5 anos, e agora felizmente podemos ter provas, porque é sempre bom ter provas para justificar aquilo que dizemos. Quando iniciámos este trabalho e essa estratégia, o mercado americano era o 6º. Se calhar, após esta entrevista sair, porque os números vão sair agora e já tenho conhecimento deles, o mercado americano passou para 2º, não passou para 5º, nem para 4º, nem para 3º. Passou para 2º mercado, depois de muitas ações de promoção, muitas presses, fam trips, muitos roadshows nos Estados Unidos e no Canadá, e também, obviamente, o facto do Turismo do Porto e Norte passar a ter uma agência que trabalha 365 dias por ano a região. Portanto, mas a questão desta alteração também tem a ver com o perfil do turista, porque o perfil turista do short break é diferente do long break. Tem a ver com aquilo que nós queremos. Especialmente americanos, nós vemos pessoas mais até às vezes com o turismo sénior. Muita gente assim. O que é que nós queremos? Nós queremos, na verdade, turistas com maior poder de compra. Porque o turismo deixará de fazer sentido se não for para dar um contributo à economia local. Nós não queremos turistas para virem apenas para cá sujar, ou estragar, ou criar pressão. Nós queremos turistas que ajudem, de facto, que tragam riqueza também. A economia, que tragam riqueza e que com a sua passagem e com aquilo que deixam consigam tornar os territórios mais coesos, quer seja em termos sociais, quer seja em termos territoriais. No fundo, valorizá-los. E por isso é que o turismo tem sido muito importante. Valorizá-los, obviamente que sim. O turismo, por exemplo, se olharmos para o interior da região, se não fosse o setor do turismo, eventualmente alguns locais já estavam verdadeiramente desertos. O turismo, conforme eu digo muitas vezes, não olha para o interior como uma fatalidade.
Sabes que há muitos setores que já olham para o interior e ou porque é longe, ou porque não é fácil chegar às matérias-primas, ou porque não há condições, ou por isto ou por aquilo, arranjam sempre desculpas para não se investir. O turismo faz exatamente ao contrário. O turismo olha para o interior e vê nele uma oportunidade e investe. E há cada vez mais investimentos no Douro, no Minho e em Trás-os-Montes. Isso fixa pessoas, fixa talento e é assim que vamos ajudando a moldar. Eu um destes dias tive a oportunidade de estar pelos lados de Viseu e foi muito interessante à noite, naqueles passeios noturnos, ouvir franceses, ouvir a língua inglesa, especialmente canadianos, americanos, também a passar por aquelas ruas. Como é que se consegue também fazer este intercâmbio entre os grandes pontos de centralidade turística e os outros? A estratégia tem resultado? A estratégia tem resultado e basicamente é fácil. É dar a oportunidade a todos de terem acesso à promoção internacional. E eu não posso fazer à região aquilo que eu me queixava que o país fazia em relação às regiões. Ou seja, eu não posso fazer agora estes outros destinos do Porto e Norte o que nós nos queixávamos do Turismo de Portugal. Durante muitos anos, e é fácil, é só pensarmos um bocadinho nas promoções até 2015, 2012, por aí, mas se formos ver a história da promoção turística, os filmes que eram feitos, as revistas, os outdoors, Portugal promovia 3 coisas. Lisboa, Porto. Madeira, Porto não. Lisboa, Madeira e Algarve. E a promoção turística de Portugal foi durante muitos anos nisto. Alicerçada em quê? Lisboa cidade, obviamente, mas depois sol e mar e golfe. Nada contra e, na verdade, são excelentes destinos. E até têm ganho, como o caso do Algarve, por exemplo, sempre o melhor destino de golfe a nível mundial. A Madeira, uma pérola no Atlântico, claro que sim. Agora, o que é que acontecia? Não crescíamos porque não tínhamos outro tipo de produtos. Não se vai vender, se calhar, a gastronomia como pode vender o Norte, o Centro ou o Alentejo. Claro. Ou o religioso como pode vender o Norte, o Centro e o Alentejo. O turismo cultural, bem, enfim, uma data de outros produtos. E é a partir do momento em que o Turismo de Portugal passou a apostar nas regiões que Portugal cresceu como um todo. O que nós estamos a fazer dentro da região é exatamente isso. Eu não posso, se promover apenas o Porto e a área metropolitana, claro que vou ter aqui um problema. Vou ter 2. Um é passar a ter o Porto sobrecarregado e o segundo problema é que tenho depois aqui um território aberto, mas sem poder receber e a não beneficiar com o turismo. Então o que é que foi preciso fazer? Foi muito simples. Foi em todas as nossas viagens de promoção, feiras, roadshows, ações, do que quer que seja, passámos a levar toda uma região. E hoje nós damos exatamente a mesma importância quando estamos a falar em promoção, quando estamos a fazer um filme promocional. O Porto tem o seu espaço, exatamente como tem o Douro, exatamente como tem o Minho, exatamente como tem Trás-os-Montes. A partir do momento que as pessoas começam a descobrir este território, mas claro que encontram aqui razões espetaculares para o poder explorar. E não é por acaso que hoje os americanos são um dos principais mercados do Douro, por exemplo. Ok. Agora, pegando um bocadinho nestas atrações, o que é que naturalmente são atrações imperdíveis no Porto e que o tornam um destino assim tão especial para os turistas? Como é óbvio, tenho logo que falar no ícone da cidade, que é a Torre dos Clérigos. Mas é verdade, a Torre dos Clérigos, que ainda agora fiz um debate com o meu homólogo da Toscana e teve piada ele saber, ele não sabia, que de facto o arquiteto da cidade, Nicolò Nasoni, era oriundo da Toscana e de uma terra que por acaso ele conhece bem, San Giovanni Valdarno, e que não fazia a mínima ideia. Depois até acho que passou aqui meio clandestino, mas veio aqui, porque depois mandou uma fotografia, portanto acho que esteve aqui. Mas claro, para além deste património imenso, onde aqui os clérigos também se distinguem como esta obra monumental do Barroco, e pela importância toda que a torre teve em termos históricos, temos outros ícones dos quais é impossível não passar. Desde logo a Ribeira, com o património mundial da humanidade, as caves, que eu considero tudo ali, Porto, Ponte de Dom Luís, depois, claro, Casa da Música, a Fundação de Serralves, a Livraria Lelo,
uma marginal espetacular, e para mim a marginal vai mesmo até Matosinhos, ainda áreas pouco conhecidas da cidade, mas que vale a pena conhecer. E uma marginal de elétrico que é deliciosa. Elétrico, deliciosa. O Porto, para os turistas, tem terminado ali perto da Igreja de São Francisco, mas eu acho que deveriam continuar a percorrer pela Alfândega e até à Foz. A Foz, espetacular. Tem a Igreja de São João da Foz também, que é uma Igreja de São João da Foz. E depois agora também uma tentativa que a Câmara Municipal de Porto está a fazer com os quarteirões culturais, muito alicerçados também naqueles que são os artesãos aqui da cidade, com um projeto que é o Creative Porto, e que tiveram agora inclusivamente no Brasil a fazer promoção desse projeto, e que está com ele também a tentar sinalizar outras partes da cidade que poderão também atrair turistas, atrações imperdíveis. como por exemplo ali, eu destaco sempre o Bonfim, que é um bairro que está a ficar muito interessante, ali a Rua do Heroísmo, mas também temos Miguel Bombarda, aqui um bocadinho mais próximo de nós. Há muitos outros sítios por onde o Porto ainda de facto pode crescer em turismo, a Boa Vista, a Avenida da Boa Vista, o Parque da Cidade, que é fenomenal, um parque tão interessante como aquele. Então temos muitos pontos de facto que são de atração. Alguns que são mesmo imperdíveis, porque fazem parte. É como ir achar que se vai a Paris e não se vai visitar a Torre Eiffel, ou achar que se vai a Londres e não se vai ao Big Ben, ou a Roma, e não se vai ao Vaticano. Aqui, claro que há 4 ou 5 que também são imperdíveis passar. Agora, claro, depois temos de ter uma estratégia para que não fiquem apenas por aí e para que, à boleia dessas atrações, possam depois conhecer o resto que a cidade tem para mostrar, que não tem ainda estatuto para poder ser âncoras, porque falta tudo o resto, mas que podem ser alternativas a juntar às âncoras que já existem. No fundo, podem complementar e tornar muito mais interessante o destino. Claro, lá em cima, o Museu do Futebol Clube do Porto, que tem crescido bastante e que é um parceiro também muito ativo, nosso. Muito bem. Nós ouvimos dizer há muitos anos que a Torre dos Clérigos às vezes é uma espécie de barómetro também do turismo aqui do Porto. Primeira questão, concordas com esta afirmação, se é um barómetro do turismo? E depois, como é que se cruza esta informação com os outros dados oficiais? Deixa-me só ainda dar mais 2 notas, porque me esqueci, que também é importante. O Palácio da Bolsa, claro que sim. Depois a Sé também. Alguns tesouros escondidos, como a Igreja de Santa Clara. Sim. Bem, nós, em boa verdade, encontrávamos aqui já temos aqui uma lista muito interessante. Muito mas em termos de meeting industry, por exemplo, o Palácio da Bolsa, a Alfândega, a Casa da Música, claro que são pilares. A Rua das Flores. Misericórdia, tudo isso ajuda a termos aqui de facto uma oferta muito interessante. Em relação à pergunta, que era se concordo... Se ouvimos, por exemplo, algumas vezes que a Torre dos Clérigos é um barómetro do turismo... não é uma questão de concordar. Eu senti-o e a experiência que eu tive aqui foi muito importante para aquele que depois foi o meu desempenho. Foi aqui que eu conheci os mercados que vêm para a região. Foi aqui que eu consegui saber também as suas diferenças, de os conhecer um bocadinho melhor. E, em boa verdade, hoje eu vou constatando, porque faço esse cruzamento muitas vezes aqui com a Irmandade dos Clérigos, os números que nós temos e o crescimento que temos, ou alguma descida que temos de um mês ao outro, bate sempre certo aqui com os da Torre, assim como os mercados. A nossa ordem de mercados é mais ou menos a ordem de mercados que está. E nós, analisando aqui os números da Torre, ou da Lelo, ou do Palácio, da Bolsa que falei, facilmente conseguimos saber se está alguma coisa mais fora de sítio ou não. Há sempre aqui 3 ou 4 pontos que são uma espécie de uma sondagem imediata de como é que está. Para precisamente porque são sítios incontornáveis de passagem, portanto, são sítios que qualquer turista quer e que os conhece porque já os leu, porque já os viu nos seus... Que são os tais guias, são os imperdíveis. Claro que sim. Tendo em conta, de certa forma,
este barómetro e pronto, acreditando que realmente que é um barómetro, naturalmente que isto tem também um impacto grande naquilo que é na sua responsabilidade ao nível da projeção em termos turísticos. Qual é o feedback que o Dr. Luís Pedro Martins, como responsável do turismo Porto e Norte, qual é o feedback que vai tendo da questão da Torre dos Clérigos e sobretudo, se gostaria de partilhar isso connosco? Por parte dos operadores, daqueles que utilizam também a torre para a colocar nos seus programas, e também por parte de quem a visita e que nos vai dando o seu feedback, eu diria que é excelente. Em primeiro lugar, para os nacionais, é importante dizer que durante muitos e muitos anos a torre era um elemento desconhecido da própria cidade, apesar de estar bem no centro da cidade. E toda esta dinâmica cultural que se iniciou em 2013, dia 12 de dezembro às 12 horas, até hoje permitiu que também os nacionais descobrissem... E que estamos quase uns 10 anos. E que estamos quase uns 10 anos, permitiu que a cidade descobrisse a torre, a igreja e um edifício que teve sempre fechado ao público. Portanto, isto aqui é algo que eu acho que a cidade e a região agradecerá para sempre à Irmandade dos Clérigos, na altura presidida pelo Américo Aguiar, agora presidida pelo Padre Manuel Fernando, mas que são, de facto, dignos desse agradecimento, porque permitiram que este ícone passasse a ser, pertença mesmo de todos que aqui passam. O feedback que temos dos turistas é fantástico, porque estamos a falar num monumento que é esmagador, é um grande exemplo de barroco, conforme já disse há pouco, foi uma recuperação que deu muitos prémios, aliás, se houvesse dúvidas da sua qualidade, os prémios que na altura teve assim o comprovam, e teve os prémios todos, teve os prémios regionais, teve os prémios nacionais, com o prémio Gulbenkian, teve o prémio mais importante da Europa, com a Europa Nostra, portanto, tudo que foi prémios, a torre teve. Mas depois conseguiu-lhe acrescentar ainda uma outra camada, que foi acrescentar-lhe conteúdos àqueles que já tinha, abrindo aqui o Museu dos Cristos, integrando esse museu na rede portuguesa de museus e conseguindo também, e é algo que é extraordinário, que foi que a Igreja passasse a ter os seus 2 órgãos históricos, e já agora com esse registro de nem todas as igrejas que têm 2 órgãos têm os 2 verdadeiros, estes são, por vezes um é a imitação que serve apenas para a simetria, não é o caso, mas conseguir ainda mais do que isso foi que os 2 toquem todos os dias. Isto é um exemplo que, por mais que eu percorra, não é muito difícil de encontrar algo igual. Além de tudo isto, os clérigos conseguem ter uma outra importância que também não é muito normal e nem é muito fácil de encontrar outros exemplos, que é o contributo que dão à sociedade com aquilo que aqui recebem pelos turistas. E eu isso não me canso de dizer, eu tenho dúvidas que alguma outra instituição do género desta dê tanto daquilo que recebe, e são muitos os exemplos que nós temos, desde logo aos hospitais, à Cruz Vermelha, e que passa de meio milhão. A Portuguesa contra o Cancro, às Cáritas, ao IPATIMUP, à Liga dos Bombeiros, enfim, há um sem número de outras instituições que já beneficiaram com aquilo que a torre consegue conquistar dos turistas. Os que sabem desse papel, mais vontade vem de participar e deixar o seu contributo. Muito bem. Olhando um pouquinho agora para o crescimento da hotelaria, como é que o Luís Pedro olha para o crescimento da hotelaria na cidade e depois se considera que o Porto está a acompanhar esta necessidade de alojamento dos visitantes, isto é, conseguimos realmente responder às necessidades dos visitantes que vêm até ao Porto e querem alojamento para continuar a sua visita por mais um dia ou mais 2? Nós para já conseguimos responder a essas necessidades e conseguimos responder para todos os perfis de turista. Se me preocupo, acho que temos que começar a olhar para o problema, e olhar cedo é olhar longe, para não termos situações como têm hoje algumas cidades, que eu já agora aproveito para dizer que nós estamos longe, embora alguns às vezes nos queiram colocar no mesmo patamar, acho que é um bocado vai dar a mais, porque estamos ainda muito longe delas. Compararem o Porto
a Barcelona, ou o Porto a Paris, Madrid, ou o Porto a Roma, ou a Madrid, não faz sentido rigorosamente nenhum, porque os números assim o explicam. Ou até Praga. Estamos também. muito longe desses, mas muito longe ainda mesmo desses números. Nós, em boa verdade, temos alguma pressão turística em alguns dias do mês de agosto e muito centrados na Ribeira. Aliás, ponto final. Aliás, era justamente isso. Bem, e depois pontualmente, não é? Pontualmente e em alguns locais da cidade. Agora sentir-se-á um bocadinho mais, porque o Porto está com obras que vão ser necessárias, obras que depois irão mudar também a cidade, irão beneficiar a mobilidade da cidade. Mas que para já atrapalham, claro que atrapalham, mas são necessárias. Eu vejo a pressão do trânsito todos os dias e não consta que sejam turistas que venham para cá. Não consta. Às vezes os turistas servem também para explicar todos os males. Quando de repente fecham uma loja histórica, a culpa foi dos turistas. E eu já agora, aproveitando aqui esta boleia, até achei interessante um artigo que o Dr. Rui Moreira escrevia sobre isto, e apoiado até nesse artigo, estava numa sala com cerca de 30 amigos, todos daqui, e perguntava, já agora, quantos de vocês, mas vamos ser sinceros todos, quantos de vocês fazem compras, já agora pergunto também ao Padre Manuel Fernando, se calhar a Alfeno ainda vai fazendo isso, mas não sei, quantos de nós, no centro do Porto, vão fazer compras às lojas históricas? Nós, portugueses, nós, gente que mora aqui, residentes. Eu faço. E dos 30 não havia nenhum. Iam todos, claro, aos hipermercados. Ora, quer dizer, se nós próprios não vamos alimentar as lojas históricas, depois vamos dizer que elas fecharam por causa dos turistas? Não, elas fecharam porque, em boa verdade, há uma mudança de hábitos. Pois. As pessoas passaram a ter hipermercados que lhes facilita a vida e passaram... Eu, se calhar, vivia bem sem eles. Agora, sabendo que eles existem, facilitam-me um bocado a vida. Isso é que fez com que as lojas históricas... Até porque já estamos no paradigma de receber as compras em casa, não é? Portanto, isso já para não falar nisso. Portanto, agora vamos dizer que foram os... Não, eu digo exatamente ao contrário. Algumas lojas, se calhar, mantêm-se, essas tais históricas, porque os turistas é que lhes acham alguma piada e vão lá. Porque, em boa verdade, nós temos que assumir, por baixo dos custos, que nós não vamos. Nós deixamos de ir. Portanto, não podemos atribuir a essa nossa mudança de comportamento a culpa vem dos turistas. Portanto, no fundo era essa a pergunta, portanto, no fundo também já foste respondendo que não acredita nisso, e às vezes é apenas uma desculpa de mal pagador, não é? Porque os hábitos realmente têm-se alterado. Estávamos nos hotéis. Exatamente. Os hotéis são importantes sim, não concentrá-los nestes sítios. Mas tem respondido no fundo as dormidas no Porto, sim, a oferta... E a prova que tem respondido é que continua a haver interesse de novos investimentos. Pois. Agora, aí sim, temos que ter algum cuidado, embora não é fácil para o município impedir, porque há leis, e há leis nacionais também, não é? Não é fácil ao município impedir a construção de um investimento privado, se ele tivesse sido feito, se tiver tudo em ordem, com o terreno que comprou, com o projeto que meteu, não é fácil, apenas com base em dizer que já há muitos hotéis aqui ou ali. Agora, se calhar, o país sim tem que olhar para esta questão e ajudar a que haja aqui alguma regulamentação para não criar, de facto, o excesso de hotéis em sítios onde já não é necessário e antes, pelo contrário, para utilizar esses hotéis para poder levar gente para outros locais. Já agora, e recuperando um pouco aquela ideia há bocadinho do turismo, do excesso de turismo que depois de vez em quando lá vem um bocadinho, e temos nós temos na nossa praça decisores importantes que alguns começam também a quase cair um bocadinho nesta ideia de que há um turismo excessivo, às vezes começam a pensar em estratégias para tentar diminuir o turismo. Sabemos disso, sabemos ambos sabemos do que estamos a falar e sim, não vale a pena estarmos aqui a concretizar nem a esticar um bocadinho a conversa, mas olhando para isto, tem que haver elementos técnicos capazes de definir o que é haver uma pressão turística em excesso ou não. Portanto, nós falamos há um bocadinho de cidades que efetivamente são incomparáveis em termos de pressão turística. Roma é realmente uma por demais, mas depois Paris também tem uma pressão turística enorme. Mas o que é que nos pode levar a ler de uma forma objetiva e real, sem qualquer tipo de subjetividade, que há uma pressão turística grande ou não? O que é que nos pode chegar ao ponto de dizer assim, nesta altura temos de tomar medidas porque o turismo está em excesso?
Tem que haver algum algoritmo, alguma fórmula para poder ler isto. Não pode estar só dependente, se eu vou aqui pela rua fora, está muita gente, já há pressão turística. Acolá já não há. Portanto, isto também é variável, na verdade. Não é uma resposta fácil encontrar esse algoritmo. Eu sei que disse aqui há muitas coisas que podem criar alguma confusão. E eu, como não tenho resposta para qual o algoritmo ou qual a fórmula secreta, tenho estado a tentar fazer outra coisa, que é impedir que essa situação um dia aconteça. E por isso eu sei que quanto mais promover o resto da região, quanto mais razões eu der ao turista para poder estar no Porto, mas poder saber que aqui bem perto pode encontrar Património Mundial da Humanidade em Guimarães, ou em Foscoa, ou no Douro, ou em Braga, ou que pode encontrar o único parque nacional do país aqui bem perto, a 45 minutos de distância. Pode percorrer os caminhos de Santiago e ir até Espanha, até Santiago de Compostela. Eu, ao fazer isso, sei que estou a evitar que um dia aconteça o problema. Se nós deixarmos de fazer essa promoção externa para esses territórios, aí sim não tenho a menor dúvida e vou dar um indicador. Quando nós iniciámos funções em 2019, 75% dos turistas não saíam daqui da área metropolitana. Este tempo depois, 5 anos depois, conseguimos reduzir em menos de 10 pontos percentuais. Podia ser mais? Podia, mas não é mau. Nós já tirámos 10% de carga. Porquê? Porque passámos a apresentar o que está aqui ao lado e o que faz parte aqui também do Grande Porto. E o Porto, que eu insisto em não retirar do naming da região, porque é de facto a grande âncora, e a região tem essa vantagem de ter aqui uma âncora com esta capacidade, tem também aqui um papel de grande responsabilidade, que é, ao ajudar a outra parte do território a crescer, está também a evitar um problema mais tarde. É curioso que, portanto, eu dou um exemplo concreto, portanto, Roma, temos esse apontamento. Há pessoas que vão às várias basílicas e esquecem-se de São Paulo fora de muros. Pois. Porque é mais longe, mais distante, portanto, e no fundo... Por acaso, nós fomos. Nós fomos, portanto, mas é necessário ter vontade e estar também lá registado. É verdade. Esta estratégia articulada com os municípios realmente tem dado frutos. E nesta altura também vamos vendo turistas espalhados aí pelos vários municípios. A questão do Douro. Portanto, o Douro tem uma rota muito definida, é um exemplo concreto disto mesmo, não é? Desta promoção dos municípios que se preparam, de uma oferta turística que vai para além da grande cidade e que no fundo tem uma ligação, porque no fundo é indisfarçável que o que encontramos no Douro tem também ligação com o produto acabado que depois encontramos no Porto, ou em Gaia. O Douro é uma grande marca e justiça seja feita, embora sendo amado por uns e odiado por outros, mas justiça seja feita ao Mário Ferreira e a Douro Azul e outras empresas marítimo-turísticas que iniciaram a exploração do Douro, ajudaram muito a colocar o Douro no mapa. Claro que depois as pessoas dizem, mas não chega aos passeios, as pessoas têm que andar pelas margens e têm que frequentar outras coisas. É verdade, mas para isso é preciso que existam também operadores nas tais margens e que exista também atividade e que exista também animação turística e razões para que eles saiam do barco e possam fazer outro tipo de programas. Isso aí a culpa já não é das marítimo-turísticas. Mas felizmente esse outro movimento também começámos a ter melhor oferta hoteleira nos concelhos ligados ao Douro. Hoje temos dos melhores hotéis de Portugal nesses territórios, continuam a crescer investimentos. Eu próprio ainda ontem visitei lugares fantásticos que vão inaugurar dentro em breve, não só ao nível da hotelaria, mas também ao nível da animação, museus mais bem construídos e com muitos conteúdos, muitas empresas de animação turística que são o óleo de tudo isto, é o que leva ao turista desde o barco, mas pode levá-lo ao restaurante, pode levá-lo ao museu, pode levá-lo a uma experiência do chamado turismo criativo, que não passa de ser pisar as uvas, ou tosquear a ovelha, ou varejar a oliveira, ou amassar o pão ali em Alijó, por exemplo.
tudo isto passou agora a existir por parte do setor. Em cima disto, o Portinorte pega em todos estes atributos e leva-os para fora, e claro que a receita só podia dar bons resultados, e hoje, felizmente, os barcos continuam em grande atividade com muitos clientes, mas também a hotelaria, que está residente no Douro, e as empresas ligadas ao setor também têm tido grande crescimento. Nós, atualmente, temos acompanhado um movimento que existe nesta Europa, em especial em algumas cidades de maior pressão turística. Temos acompanhado aquilo que são medidas para controlar, até algumas terminar, com alojamento local em cidades como, por exemplo, Barcelona e outras. O meu caro amigo vê que alguma vez chega a necessidade de tomar medidas da mesma ordem aqui na cidade do Porto? De controlar, terminar, limitar a questão da oferta de alojamento? O que eu concordo. Ou a questão está na qualidade da oferta que se faz em termos de alojamento? Eu tive sempre o cuidado de dizer, quando discordei da lei anterior que agora foi revista, é que não podemos tratar por igual aquilo que não é igual. Eu não posso limitar no Porto e não posso olhar para as freguesias do centro histórico da mesma forma que olho para as freguesias afastadas. Eu não posso olhar para a freguesia da Sé e colocar-lhe exatamente as mesmas regras que coloco, ou melhor, ao contrário, eu posso colocar a Novo Gilde, ou a Rabalde, ou a Paranhos, as mesmas regras que ponho aqui na Vitória e na Sé, porque é diferente. E aqui sim, eu concordo que deveria haver uma diferença. Proteção nestes locais, maior abertura nos outros locais. Se calhar aqui sim vale a pena controlar o número de licenças a dar ao alojamento local. Fora daqui do centro histórico não faz sentido rigorosamente nenhum. Fora da cidade do Porto não faz mesmo nenhum. Até porque temos que perceber que se não fosse o alojamento local, haveria locais da nossa região que não conseguiam reter turistas. Porquê? Porque não há mais nenhum outro tipo de oferta. É graças ao alojamento local que alguns territórios conseguem ter e fixar turistas. E tendo em conta isto, no fundo, qual é o impacto das grandes cadeias de hotéis no mercado turístico do Porto? Falámos do alojamento local, que é uma realidade, e depois os hotéis... Eu aqui as grandes cadeias associo-as também a grandes marcas de grande notoriedade. Elas podem coexistir? Podem coexistir, devem coexistir e são importantes. Porque quando nós queremos chegar a estes tais turistas de alto rendimento, muitos deles estão associados também e são clientes destas grandes cadeias de maior notoriedade. E a nós, aí sim, ainda nos falta aqui uma componente. Falta-nos mais cadeias do chamado segmento luxury. Nós precisamos aqui de cadeias internacionais. Então há espaço para mais hotéis? Não quero estar a citar marcas, mas há marcas que ainda não chegaram de facto ao Porto. Quer dizer, podemos citar, não há problema nenhum. Marcas como, para dar exemplos, a Mandarim ou a cadeia Amã. Estou a dar exemplos de cadeias de segmento de luxo, que essas ainda não chegaram. Chegando, conseguem nos atrair a outros mercados. Conforme hoje já consegue o Yetman, ou como consegue o Six Sense e agora os nossos 5 estrelas aqui da região, e temos felizmente grandes exemplos aqui bem perto, até com estrelas Michelin, tem o Vila Foz, ou agora o novo hotel do Lince ali em Vila do Conde. Hotéis importantes para a meeting industry, como o Renaissance, que também abriu portas há pouco tempo. Eu aqui teria que falar de todos, mas felizmente nós, para a meeting industry, estamos muitíssimo bem servidos aqui na cidade, com Hiltons, com Lodges, com Sheraton, com Porto Palácios, com Crown Plazas, com Intercontinental. Temos já continuar agora a crescer também nos outros. Então, mais hotéis, não colido com a ideia de excesso de turismo? Não. É um outro segmento que naturalmente pode ser explorado e de preferência se eles forem localizados de forma estratégica. Ok, muito bem. E se forem temáticos, melhor ainda, como temos o Hotel da Música ali no Bom Sucesso, e que ajuda
a levar gente para aquele lado. Isto também é uma estratégia muito interessante. Ou então, reparem, aqui também nós temos gente no Freixo, muito graças ao facto de também termos ali o Palácio do Freixo, os hotéis Pestana, tudo isto é importante. E aí também o turismo de Porto e Norte de Portugal tem uma palavra de sensibilização. Muito bem, aí é que começamos a entrar na área da polémica. Tem, mas podia ter mais ainda, porque muitas das vezes está-se a fazer um hotel na nossa região, porventura até ao lado da nossa porta, e nós não somos ouvidos nem achados. Portanto, aqui o que estamos a fazer neste momento... Os decisores técnicos, políticos, não têm ainda não. O que nós estamos a fazer com o atual Estado de Estado, conhece muitíssimo bem este drama das entidades regionais, porque também fez parte delas até há pouco tempo, é mudar uma lei, que é a Lei 33, aumentando, de facto, as competências ao turismo das regiões, das entidades regionais, que poderá passar também por isto, ter um papel a dizer, por exemplo, no que diz respeito a estas análises também da hotelaria e outras. Ok, muito bem. Passando um bocadinho para uma área mais de rua, naturalmente o turismo traz depois aqui este mercado de souvenirs, de merchandising, de toda uma série de ofertas, algumas de grande qualidade, outras de qualidade duvidosa. E outras de péssima qualidade. Outras de péssima qualidade, portanto, no fundo são 3 patamares, algumas de excelente qualidade, de boa qualidade, de qualidade duvidosa e de péssima qualidade, que no fundo também enganam o turista naquilo que é a promoção de um produto de qualidade, que deve ser ou pelo menos que devia ser o que devia estar ligado a esta parte. Qual é a tua opinião sobre o que é que pode haver para regular, para controlar, alguma coisa que tenha... Isso não é uma competência que seja nossa, claro. Temos minimamente. Em alguns casos sei que não é sequer uma competência municipal, sei que não é fácil regulamentar, mas é verdade que precisamos de fazer alguma coisa. Porque imagino que a próxima pergunta seja se isto desvirtua ou não desvirtua. Não, a próxima pergunta claro que desvirtua. Posso já fazê-la, que é, no fundo, consideras que estas lojas contribuem para o posicionamento, no fundo, tudo que contribui, mas o contributo que dão para o posicionamento da marca e da cidade, isto é positivo? Assim, esta quase balbúrdia... Destas lojas que estamos a falar, o contributo não é nenhum, é negativo. Porque estarmos a entrar em lojas que encontramos em qualquer lugar do mundo, que ainda por cima vendem artigos de fraca qualidade e muitas das vezes mentindo até sobre aquilo que vendem. Eu já comprei aqui, bem perto, canecas a dizer Porto com a bandeira de Espanha. Portanto, isso é rigorosamente tudo aquilo que nós não queremos, não é? E depois, quando percorremos uma rua histórica com 1, 2, 3, 4, 5 lojas todas iguais a vender bugigangas e que nenhuma dessas bugigangas é feita aqui, eu teria que mentir muito para dizer que concordavam que ficava satisfeito. Claro que não fico satisfeito. Ninguém pode ficar satisfeito com isso. Felizmente, a grandeza do Porto é de tal maneira e a monumentalidade do Porto é de tal maneira que eu acho que também, sendo muito sincero, não é isso que vai fazer com que algum turista fique muito chateado com a cidade. Porque ele viu aqui 2 ou 3 lojas de bugigangas indianas, mas a seguir chega ali embaixo e é esmagado pelo Porto Património Mundial da Humanidade, pela Ponta Luísa, olhando aqui para a torre, e isto não consegue encontrar em lado nenhum no mundo. Sim, no fundo é isto. Ou sobe à Serra do Pilar e olha aqui para o Porto ou para a margem de Gaia, e qualquer outra lembrança que tenha da loja de bugiganga é esquecida. Mas não devemos esconder o problema. Mas descaracteriza. E não devemos esconder o problema. A autenticidade. Eu achei muito interessante alguns trabalhos que está a ser feito noutras cidades. Sei que em Veneza está a ser feito um trabalho que eu até gostava de conhecer, que tem algo deste género, que é só podem vender merchandising da cidade, nem sei se é da cidade ou do país, mas acho que é da cidade, que tenha uma certificação. Portanto, todas aquelas coisas que compramos, a torrezinha, o globo, com não sei o que, no fundo isso... Em Florença vi agora o nascimento de umas lojas muito interessantes, que é só com produtos feitos por locais. No fundo isso vai ao encontro da pergunta seguinte, que tem a ver com a autenticidade da região e no fundo
todo este borbulhar do turismo, com as várias dimensões, quer os hotéis, quer os investidores, as lojas, os negócios, pensados para o turista, pronto, estes carrinhos, estes tuk-tuks, tanta coisa. Isto não pode, porventura, perder-se um bocadinho aquela imagem autêntica do próprio Porto? Isto é, as cidades começam a ficar todas muito iguais, com proposta de turismo, Sim, acho que nós temos que olhar para estas questões todas com muito cuidado. Quando falamos de transportes, perceber em que é que estes transportes de turismo podem dar a prejudicar, mas também perceber que, em muitos dos casos, em que é que eles ajudam. E eles ajudam. Sim. Eles ajudam a distribuir turistas, eles ajudam a prestar um serviço aos turistas. Nós não podemos querer pôr os turistas todos a andar de autocarro quando sabemos que eles não querem. E mais, quando podemos estar até a tirar lugar aos residentes que depois vêm dizer que a culpa é do turismo, porque não têm lugar no autocarro ou no elétrico, no 500, conforme já me disseram a mim, porque agora até os turistas andam no elétrico, então eles não podem ir. Então temos que arranjar alternativas aos turistas. Já disseram isso. Isto agora é cheio de turistas, já nem sequer nos podemos sentar nos autocarros. Não podemos permitir que isto aconteça. Temos também que perceber que há turistas com poder de compra, que são esses que queremos atrair, senão não somos coerentes. Se nós queremos atrair esses tais turistas com poder de compra, esses turistas que vêm não vão fazer uma volta de um dia ou dois à cidade dessa forma. Querem pagar um serviço e poder fazê-lo conforme fazem em qualquer outra cidade. E, já agora, ao percorrer a cidade de transporte, também estou a ouvir uma explicação sobre a cidade, coisa que, por exemplo, o transporte público não lhes é permitido. Mas isto para dizer que tudo tem que ser trabalhado com cuidado para que nem o excesso destes transportes prejudique a vida da cidade, mas também a ausência deles prejudica a experiência dos turistas. A outra questão, claro que eu preferia muito mais um Porto onde se visse ainda as roupas penduradas nas varandas, como havia antigamente, e os pregões, se calhar, das vendedoras e essa tal autenticidade toda associada. Porque aquilo que qualquer um de nós, quando se desloca para uma cidade, procura, é de facto diferente da nossa. Claro. Quer dizer, eu hoje, quando vou para algumas cidades, sou franco, eu às vezes olho para as galerias e quando vejo Zara, ou Massimo Dutti, ou Rolex, parece que estou num centro comercial lá na minha cidade, parece que estou no... É igual, mais do mesmo. Porquê é que nós gostamos de ir, às vezes, para cidades como Marrakech? Porque, de facto, sentimos que é diferente. Eu, este ano na China, tive alguns amigos a dizer assim, já é muito difícil agora ir à China e sentir, de facto, que estamos na China. Nós agora, para sentirmos a cultura chinesa, já temos que nos afastar muito dos centros das cidades. E temos mesmo. Porque está de tal maneira ocidentalizado que já não há ali diferenças. E o turista, quando quer procurar experiências diferentes. As pessoas admiram-se porque é que os turistas, quando vão ao interior, gostam tanto, por vezes até compram casas e temos encontrado cada vez mais estrangeiros a comprar casas nas nossas aldeias. Porquê? Porque, de facto, estão num cenário completamente diferente daquele que eles viviam. E é isto que nos vai diferenciando quando falamos da região. Muito bem. Por isso é que é muito importante preservar os centros históricos. E quando nós falamos em preservar um centro histórico, é fácil. É preservar com o máximo de história associada. Ponto. Muito bem. Recentemente realizou o rebranding da marca Porto e Norte. Que resultado prático trouxe esta iniciativa e o que é que se conseguiu alcançar ao nível deste posicionamento? Esse teve a ideia que teve por trás de, por um lado, fazer um refresh de uma marca que já estava muito esgotada e que tinha sido associada também a questões mais complicadas, das quais não quero falar, nunca falei, portanto não vou falar, mas que felizmente estão ultrapassadas. Fazer algo mais contemporâneo, mas que nos permitisse também aqui, com uma ligeira subtileza, apresentar o logo de forma diferente. Quando estamos nos mercados internacionais, o logo aparece valorizando mais a palavra Porto, que é a âncora ao norte, aparece o norte também, mas em primeiro plano Porto. Quando estamos a falar em mercados de proximidade, Espanha ou mesmo em território nacional, há ali uma ligeira mudança de letras e aquilo que aparece em primeiro lugar é norte e depois a palavra Porto. Depois, aquela associação das duas palavras, do origem e do original, é para uns uma provocação,
para nós é um statement, que de facto é esta a região que deu origem ao país, mas também onde se pode encontrar aquilo que é de mais original. Outras poderão dizer que também tem coisas originais. Origem, tenho dúvidas que possam dizer como dizemos nós, porque logo aí temos duas origens que são inquestionáveis. Guimarães em relação à nacionalidade, Foscoa em relação até a uma grande parte de todos os povos que por aqui habitaram desde o Paleolítico. A questão da originalidade é precisamente aquilo que nos diferencia com as tradições, como os caretos de Podense, ou como os paliteiros, como a arquitetura e a arte contemporânea em geral, algo que só se encontra aqui na região. Nós, em jeito de provocação, mas na brincadeira com os nossos colegas, dizemos que Portugal nasceu no Norte e o resto é conquista. Olha, entretanto, a este nível, naquilo que é o teu posicionamento e o teu trabalho, a tua missão, a nível como Presidente do Porto e Norte de Portugal, tem havido uma estratégia de descentralização. Tens feito essa estratégia dos visitantes dos vários mercados emissores, não só o Porto, mas também Douro, Minho, Trás-os-Montes. Portanto, tem havido colocar isto nas prioridades dos caminhos e da estratégia montada para a promoção do turismo ao nível do Norte. Que no fundo depois tudo isto vai promover uma coesão social, territorial, que naturalmente é o grande objetivo. Olhando para tudo isto, para toda a tua estratégia, o teu trabalho, que já leva aqui algum tempo, este trabalho tem sido realizado com sucesso? Sentes realmente realizado o trabalho que tem sido feito? Sinto-me muito realizado, sinto que estamos de facto a fazer mudanças e esta mudança que já conseguimos criar nos mercados são um bom exemplo disso. Nós modificámos completamente os mercados que eram os mercados habituais da região. Depois também esta distribuição de turistas é uma missão mesmo, porque beneficia-nos a todos. Beneficia ao Porto, porque ficará sempre longe de uma situação complicada, e o Porto é incontornável. Para quem vier para a região há de sempre passar pelo Porto, entrar pelo Porto ou sair pelo Porto. Portanto, o Porto beneficiará sempre com qualquer que seja a estratégia. Mas beneficiam também os outros todos se a fizermos assim. E sinceramente acho que tem sido um trabalho muito, muito interessante. Temos algumas dificuldades, não temos os orçamentos que queríamos, não temos orçamentos comparáveis sequer aos nossos concorrentes, nomeadamente das regiões vizinhas da Galiza ou de Castela e Leão. Não temos, antes pelo contrário. Acho que podíamos fazer ainda muito mais se tivermos mais meios. Estamos a lutar para que sim. Estamos com o Secretário de Estado Pedro Machado a tentar mudar este paradigma também das entidades regionais, valorizando-as mais, dando mais autonomia. Era algo que eu também gostava, quando saísse, que isso também tivesse ficado feito. Eu gostava de deixar ao meu antecessor, para além destas questões que já fomos abordando, estávamos a falar, gostava também de deixar uma outra lei com maior agilidade, mais autonomia administrativa, mais autonomia financeira e com melhores orçamentos. Mas espero ainda ter algum tempo para isso, vamos ver. Quais têm sido os locais mais procurados ou escolhidos? Portanto, tendo em conta esta variedade, portanto, estamos a falar de Trás-os-Montes, Minho, Porto... Olha, eu digo-te que o que tem sido mais difícil tem sido Trás-os-Montes. Não para levar, mas para fixar. E porquê? Aqui a explicação é óbvia. Porque é também o sítio onde temos menor oferta em termos de hotelaria. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Os investidores dizem, como não temos tantos turistas, não investimos, e nós dizemos, como não há quartos, eles não ficam. Pois. Os que têm tido a coragem de avançar têm-se dado bem. Eu dou sempre o exemplo do hotel de Freixo Espada à Cinta, que abriu 4 estrelas em Freixo Espada à Cinta, e que teve uma excelente performance. Ou o Arcos de Valdevez, que já tem vários hotéis de 4 estrelas e já tem o hotel de 5 estrelas e estão sempre cheios. Sei que agora também uma pequena aldeia entre Bragança e Macedo de Cavaleiros vai ter mais um hotel do grupo Aqua, que é em Pinela, e vai ter um hotel fantástico com spa, e sei que já estou a ter procura, e portanto aqui aproveito também a oportunidade para que olhem também para esse reino maravilhoso, como lhe chamava Miguel Torga,
e percebam que há ali um potencial enorme também, num território que ainda por cima está perto da fronteira de Espanha, que tem paisagens esmagadoras como tem, por exemplo, o Douro Internacional em Miranda do Douro, Barragem do Asilo, Parque Nacional de Montezinho, Lagos do Sabor. Trás-os-Montes tem muita riqueza gastronómica, de vinhos, tradições. Mas faltam infraestruturas. Faltam-lhe mais infraestruturas, nomeadamente a hotelaria. Mas depois, de vez em quando, debatemos com a promoção de infraestruturas e depois alguns bloqueios, algumas dificuldades. Pois é, mas você está bem informado. É verdade. Por vezes... Não, é o que eu ouço. Sim. Ouvindo as notícias das 11 horas. Claro que sim, até passeando ali em Foscoa e noutros sítios. Não só. É verdade que por vezes há aqui uma série de outras instituições que complicam, algumas vezes com razão, outras vezes sem razão. Porque não se pode dizer a um hoteleiro: epá, você não pode fazer aqui um hotel com 30 camas, porque senão tem mais camas que as camas que tem a aldeia. Eu disse: mas a ideia não é essa. A ideia não é conseguir aumentar, se calhar, ao termos aqui um hotel com 30 camas, se calhar há mais gente que queira vir morar para aquela aldeia porque vai haver mais emprego. Em primeiro lugar, os que estão ali, se calhar já não querem sair porque têm emprego ao lado. Segundo, se calhar é preciso mais. Aliás, a pescadinha de rabo na boca em termos negativos também acontece em termos positivos. Que são verdadeiramente surreais. Eu quero acreditar que esta transformação que as CCDRs também estão a ter e que lhes vai permitir concentrar, nós até chamamos vulgarmente um balcão único, onde várias instituições se podem sentar e avaliar um projeto e decidir, acho que isso vai facilitar. Porque às vezes estamos a falar até de desconhecimento. E até possam consertar estratégias. E perceber todas sobre o que é que estão a falar. Sim. Porque eu já assisti a coisas verdadeiramente surreais e que uma conversa entre todos ajudaria, se calhar, a resolver o problema. Mas, em boa verdade, se querem ajudar a promover o interior, ou melhor, se querem ajudar a desenvolver o interior, então é bom que estas análises sejam feitas com a máxima atenção e que nem o 8 nem o 80. Muito bem. Turismo sustentável, portanto, perguntava quais são as medidas que estão a ser tomadas para promover o turismo sustentável que beneficie tanto os turistas como a comunidade local. Algumas medidas a este nível? Sim, nós criámos um movimento no Portinorte chamado I Mean Sustainability. Esse movimento pretende ser um compromisso entre todos os empresários do setor do turismo da região, a que eles próprios procedam à sua transformação para criar também os seus negócios sustentáveis e podendo ter acesso também a uma certificação dessa mesma sustentabilidade, para depois de termos um grupo bastante alargado de empresas com esta certificação, podermos habilitar que a própria região consiga essa certificação. Estamos a fazer isso com organizações internacionais da maior credibilidade e para fazer, por um lado, sem pressas e sem resistir à tentação de querer fazer rápido só para ter um selo. Isso chama-se greenwashing e eu ao greenwashing digo tolerância zero, porque será o maior perigo para o marketing de uma região. Vender gato por lebre só se vende uma vez. Portanto, mais vale demorar mais, mas ter aqui um processo mais sério e que o turista, quando olhar para nós como um destino sustentável, acredite e perceba que ele é mesmo verdadeiro. Luís Pedro, sei que isto pode parecer quase uma pergunta mais do mesmo, que é, fala-se muito da pegada do turismo na região, portanto, fala-se sempre disso. Que estratégias existem também para mitigar este impacto da pegada turística? Esse trabalho é mais o trabalho realizado pelos municípios e, aliás, as taxas turísticas nasceram também com esse objetivo de poderem beneficiar dessa taxa que o turista deixa para depois poder compensar ao nível da limpeza, da segurança, da requalificação. O que nós tentamos fazer também dentro das nossas instituições e do Turismo de Portugal é também sensibilizar o turista para estas boas práticas,
Temos uma campanha agora no âmbito do turismo cultural que se chama Isto Não É Turismo, é Futurismo, que em boa verdade desafia um bocadinho os turistas para estas questões da sustentabilidade e das boas práticas, mas aqui onde a qualificação do setor, não é só dos turistas, é também do setor e daqueles que aqui trabalham também é importante. E nós, nas nossas equipas, internamente, também não nos cansamos de o fazer. Muito bem. Usaste uma palavra que é o futurismo, não é? Futurismo. Futurismo, no fundo, é também o futuro do turismo. E é sobre isso que eu gostaria de perguntar. Quais são as expectativas para o futuro do turismo do Porto e Norte nos próximos anos? As expectativas são boas. O que nós gostaríamos que, de facto, que fosse aqui o turismo do Porto e Norte era que fosse um local que conseguisse atrair estes mercados que falávamos há pouco, mercados com elevado poder de compra, obviamente sem nunca fechar as portas aos outros, os outros também terem aqui o seu espaço, mas que fosse um local onde a atividade turística era exercida sempre com níveis altos de exigência, permitindo sempre grande satisfação aos clientes, onde nunca houvesse de facto um conflito entre turistas e residentes, antes pelo contrário, onde os residentes sentissem sempre, conforme outras partes no mundo isto é possível fazer, que sentem que o turismo acrescentem, que sentem que o turismo é uma mais-valia, que sentem que o turismo é um setor que lhes permite trazer economia em locais onde outros setores já os abandonaram e que o pudéssemos fazer de forma, de facto, bastante harmoniosa entre residentes e visitantes. Muito bem. Ao nível da promoção externa e da forma de captação de turismo internacional, esse é um trabalho constante. Invisível, quase. Invisível, sim, visível, mas vai-se notando. Naturalmente, estas campanhas, os workshops, o trabalho, as conferências, esta promoção, o que tem sido feito até agora tem dado bons resultados, tem conseguido agregar vários players no sentido de promover e criar qualidade para receber cada vez melhor e com mais qualidade o turista, mas olhando para o futuro, o que é que está a ser planeado? Há aí alguma coisa nova que esteja a surgir e planeado para o futuro? Não, nós estamos a continuar a fazer este trabalho que falava de promoção. Estamos também a tentar ter aqui um trabalho muito atento à conectividade aérea e trabalhando muito perto também com o aeroporto Francisco Sá Carneiro, que também, boa verdade, tem ajudado imenso esta estratégia porque tem uma boa qualidade de serviço, constantemente premiado, aliás, dentro do seu segmento tem sido constantemente premiado. Constituímos aqui uma pool de entidades onde está o Turismo Porto e Norte, mas também está a AEP, através do seu presidente Luís Ribeiro, também está a Associação Comercial do Porto, desde o primeiro dia, através do presidente Nuno Botelho, a Câmara Municipal do Porto, a Câmara Municipal da Maia e também o Conselho Regional, para tentar conseguirmos explicar, e temos feito aos diversos governos, a importância que tem este aeroporto para a região, pelo turismo, mas não só pelo turismo, pelas empresas. O facto de ser a região que tem 40% das exportações saindo daqui, portanto, há muitas razões para não desviar o olhar deste aeroporto, e um trabalho onde pretendemos, de facto, alertar não só para a necessidade de termos aqui verbas para poder continuar a trabalhar na captação destes mercados e destas companhias que mais interessam à região, mas também alertando para a necessidade de olhar para o aeroporto, um aeroporto que vai crescendo, ia crescendo 10% ao ano até 2022, ou melhor, até 2019, depois caiu, em 21 para 22 recuperou e cresceu de 22 para 23 quase 20%. Portanto, a continuar assim, é fácil perceber que um dia destes este aeroporto precisa de obras. Esperemos que elas não sejam feitas quando ele já tiver... Será necessário um novo aeroporto aqui a norte? Felizmente, o que os estudos indicam é que não é necessário, graças a Deus, um novo aeroporto. O que será necessário, sim, é dentro daquele local, investimento para que aquele aeroporto possa ir crescendo. Ele vai ter agora uma grande obra, que vai durar cerca de 1 ano e meio,
onde entre a meia-noite e as 6 da manhã, mas recordo, para que isto fique bem dito, apenas entre a meia-noite e as 6 da manhã está encerrado a operação, depois o resto do dia decorre normalmente, precisamente para melhorar a pista, desde logo com a qualidade de pavimento, mas também com sistemas de aproximação, com iluminação, uma série de coisas que vão alterar. Agora, para ele crescer mais, se calhar vai ser preciso aumentar outras coisas, eventualmente a GAR, a zona de estacionamento, os acessos. Pois, bom, agora, nós não queremos é que isto seja feito quando isto já estiver tudo superlotado. Geralmente é como nós fazemos. Nós gostávamos era que fosse feito antes, para ir acompanhando este crescimento. No fundo, é porque os estudos também vão indicando nesse sentido? Os estudos estão, não é indicar, estão a alertar já, porque crescer 20%... Pois, não é incomportável manter com a mesma estrutura. Certo. Muito bem, estamos a terminar. Tenho aqui agora só uma última pergunta, depois desta conversa que temos sobre os vários assuntos, muito interessante, mas temos que acabar. Até porque tenho que trabalhar, tenho muito que fazer. E então a minha pergunta era esta. O Luís Pedro Martins foi nosso colaborador, é colaborador com licença sem vencimento. Exatamente, ainda mantenho. Não, e eu não despedi, portanto mantenho mesmo. De qualquer das maneiras, foi nosso colaborador entre 2015 e 2018. Que mensagem é que pode deixar ficar aqui, quer ao grupo de trabalhadores, aos que dão corpo também a este trabalho de receber os turistas diariamente, quer também aos dirigentes, aos responsáveis dos clérigos? Bem, aos colaboradores é de facto uma mensagem muito positiva de quem também já por aqui passou. Quem vestiu a camisola. E vestiu a camisola, de lembrar sempre que tem a sorte de estar num local fantástico da cidade, um ícone da cidade, e aqui também com a responsabilidade de certa forma, eles serem um front office da região. De quem aqui chega, ao ser logo bem tratado e bem recebido, de certeza que fica mais disponível. Com uma experiência de qualidade. Uma experiência de qualidade. E saber que o papel e o trabalho deles é muito importante e, felizmente, também a Irmandade vem tendo, ao longo dos anos aqui, um grupo de pessoas que eu conheci-as do passado, conheço-as do presente, que são pessoas de grande dedicação e acho que sentem essa importância do local onde estão. Na verdade, é estar no ícone da cidade do Porto, portanto isso deixa qualquer um, desde logo, vaidoso. Okay. Deixou-me a mim e ainda me deixa, tendo esta ligação ainda, que nunca também escondi, nem nunca disfarcei, à Torre e à Irmandade dos Clérigos. Aos dirigentes, é recuperar um pouco aquilo que disse há pouco, eu acho que a cidade, também a região, deve de alguma forma um agradecimento por aquilo que aqui tem sido feito. Em boa verdade foram muitas as gerações que por aqui passaram e nunca tiveram a oportunidade de entrar, nem conhecer, por exemplo, o edifício central, onde hoje é o Museu dos Cristos e onde hoje está o nosso Salão Nobre, e se calhar viveram e morreram imaginando o que é que aqui seria e nunca tiveram a oportunidade de ver. Portanto, os dirigentes, vocês conseguiram devolver todo este edificado à cidade. Mas não ficaram apenas por aí, quiseram-lhe acrescentar valor, trazer coisas novas para dentro e, além do mais, quiseram que ele fosse também um fator de coesão e permitindo ajudar aqueles que mais vão precisando. E essa é uma marca indiscutível aqui dos clérigos. E depois tudo o resto, as conferências que aqui se organizaram e se organizam, os concertos permanentes, as exposições. Então eu acho que os clérigos, em boa verdade, acho que os clérigos, e agora é um desafio que eu deixo aos clérigos, os clérigos podem ainda fazer mais. E o fazer mais não é só necessariamente aqui dentro. Os clérigos podem fazer mais aqui dentro, mas também, em boa verdade, têm uma estrutura, e já fizemos, também fazia parte, se calhar nem todos sabem, mas quem abriu e quem permitiu que ao fim de 600 anos o Paço Episcopal fosse visitável foi a equipa dos clérigos, que lá foi montar a operação. E foi dando apoio até a outros equipamentos. Mas também, quiçá, poder até abalançar-se a fazer a gestão de outros equipamentos que se encontram por aqui pela cidade, se calhar alguns ainda de portas fechadas, e que encontram nesta equipa dos clérigos uma excelente equipa que o faz com um grande profissionalismo
e com a grande vantagem que é não ter nenhum outro interesse que não ajudar a cidade e ajudar a comunidade. Muito bem. Está terminada a nossa conversa, esta conversa sobre o turismo, neste papel extraordinário, onde os clérigos, naturalmente, têm também esta ligação forte. E da minha parte quero agradecer a tua disponibilidade. Sei que o tempo é um bem escasso, altamente escasso, quase uma joia, não é? É um diamante, mas muito obrigado por teres aceito. Realmente não podíamos deixar de ter cá, até porque estamos naturalmente a olhar para estes 10 anos em que os clérigos foram devolvidos à cidade. Era importante também ouvir a opinião de quem esteve por dentro, está por dentro, e que nós também continuamos a acolher-te como alguém que faz parte aqui da casa. A quem nos acompanhou, espero que tenha sido de vosso agrado a nossa conversa, nesta diversidade de assuntos, versando também sobre o turismo, sobre o impacto que ele tem na região e, no fundo, o lugar dos clérigos também nesta evolução, no fundo, procurando sempre encontrar o seu caminho e procurando também ser uma ajuda preciosa para encontrarmos o norte do turismo, o norte da qualidade daqueles que nos visitam e também o norte de uma atividade que é nobre e que, no entanto, pode ser sempre empoderada por mais trabalho, melhor qualidade e melhor acolhimento. Obrigado por nos ter acompanhado nesta conversa. A todos, muita saúde, um abraço, fiquem bem e até à próxima, se Deus quiser.